no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 25 de novembro. Ao vivo, pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição: família lê carta emocionante para Gugu. Eleições no Uruguai tem empate técnico. Anúncio do resultado é adiado. Câmara dos Deputados inicia a nova versão da pauta participativa hoje. Fragmentos de óleos chegam ao litoral do Rio de Janeiro. Escola da periferia de São Paulo vira referência em inclusão social. Isaías Santana antecipa recesso e corta horas extras em Jacareí. Prefeitura de Ilhabela é multada por lançamento de efluentes em praia. Ministro Ricardo Salles critica a gestão do município. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas. Até já! Olá, estamos de volta com o Abre Aspas desta chuvosa segunda-feira. Comigo, nosso jornalista Douglas Cruz e o comentarista convidado, o advogado, o doutor Tarcísio Soares. Senhores, muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Lembrando que a gente está ao vivo e sua participação é fundamental aqui no Abre Aspas. Então, se você quer comentar a matéria, deixar aí sua sugestão, sua crítica, seu elogio, estamos aí ao vivo para isso mesmo. E outra coisa, com uma ótima notícia já em nossos estúdios, Marcelo Moraes, sommelier e diretor do Empório e Restaurante Amit aqui de São José dos Campos. E hoje está chegando o Natal aí, uma época, claro, sempre muito importante, pautada também e não somente, claro, pela boa comida e pela boa bebida. E você sabe aí como harmonizar de maneira correta um bom vinho com o que você está pretendendo aí para o final do ano? Então, eu convido você a participar, a fazer conosco essa entrevista, esse bate-papo com Marcelo Moraes, aqui no terceiro bloco do Abre Aspas, ao vivo. A sua participação, claro, é pra lá de legal e sempre muito importante. As notícias desta segunda-feira. O corpo de Augusto Liberato vai ser velado na Assembleia Legislativa de São Paulo em cerimônia aberta. O velório deve acontecer até a próxima quinta-feira. O enterro será no cemitério Getsemane, Morumbi. O corpo de Gugu foi levado na manhã de ontem do hospital onde ele morreu ao instituto responsável por necropsias e laudos de Orlando, correspondente ao IML no Brasil. O transporte foi feito após procedimento que durou 6 horas na madrugada de sábado para domingo, em que foram retirados órgãos para doação. De acordo com a família, 50 pessoas devem ser beneficiadas pelas doações. Familiares de Gugu leram uma carta aberta em primeira pessoa, assinada pelo apresentador, antes que fosse dado o início do processo para a doação de órgãos. Abre aspas. Aos meus familiares, eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz. Gugu, diz a carta. A morte do apresentador foi confirmada na sexta-feira às 21h06, horário de Brasília, pela assessoria de imprensa do apresentador, com uma nota assinada pela família. Gugu sofreu um acidente em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, na quarta-feira. Pois é, Glauco, o Gugu, ele surgiu aí em 1980 no SBT, foi cerca de 40 anos na televisão, é um tempo muito expressivo para qualquer pessoa se manter todo esse tempo na mídia, e ele teve seu ápice aí quando a Globo chegou a firmar um contrato com ele para ele ser a nova cara aí
do entretenimento da Globo, mas Silvio Santos bancou ele, fez um contrato um pouco maior ainda, com valores milionários à época, e garantiu o Gugu no SBT. Em 2009 ele foi para a TV Record, onde ficou até o ano passado, até 2018. É um personagem icônico da nossa televisão e uma perda muito grande aí para todos os que gostam de televisão, os que sonham em entrar para a televisão. Gugu é um exemplo, né? Realmente ele foi um marco, creio eu, talvez um dos últimos representantes de uma velha safra de apresentadores que tinham aquela característica de ter de interagir muito forte com o seu público e principalmente trazer aquilo que para muitos pode ser uma coisa, abre aspas, brega, mas que na verdade ainda hoje, a despeito de internets e todos os tipos de programa, ainda faz muito sucesso em todo o Brasil, porque o Brasil é muito grande. Aquele que tem a simplicidade de uma comunicação sincera, objetiva e que leva de uma forma simples e de coração a uma diversão, sob certos aspectos até inocente, para grande parte do país que precisa disso, a despeito dessas notícias tão graves que a gente ouve todo dia. Vai fazer muita falta mesmo. Esperamos todos que ele tenha feito escola aí. E o próximo presidente do Uruguai será conhecido entre quinta ou sexta-feira, segundo a Corte Eleitoral do país. Com 100% das urnas apuradas a 1h27 deste domingo, o candidato de oposição Luiz Lacalle Pou aparece com 48,7% dos votos válidos contra 47,5% do governista Daniel Martínez. Nenhum dos dois candidatos declarou vitória. Ambos preferem aguardar o resultado final. Segundo o jornal El País, militantes dos dois candidatos repetem a frase: é preciso esperar. Essa espera são pelos números finais dos chamados votos observados. Esses votos são de pessoas que votaram fora de suas zonas eleitorais, de idosos e de eleitores com necessidades especiais e que dependem de checagem também especial. É uma etapa mais longa de apuração porque uma série de dados dos votantes é conferida. E as eleições para a formação do Conselho Distrital de Hong Kong têm comparecimento recorde neste domingo. Há meses, Hong Kong enfrenta uma onda de protestos contra o governo. As manifestações tiveram início em junho em repúdio a um controverso projeto de lei que permitiria a extradição de suspeitos de crimes para a China, sob certas circunstâncias. Segundo os manifestantes, a proposta poderia expor a população a julgamentos injustos e tratamento violento, além de proporcionar à China maior influência sobre Hong Kong. Não houve registro de protestos desde o início do processo eleitoral. E a presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, promulgou neste domingo a lei para convocar novas eleições presidenciais. O projeto de lei inviabiliza a nova candidatura do ex-presidente exilado Evo Morales. Foi aí um final de semana bem interessante, mas vamos comentar um pouquinho aqui, principalmente com relação aí dos nossos vizinhos aí da gloriosa República Oriental do Uruguai, que teve uma eleição a despeito de tudo que acontece aí nessa tumultuada América do Sul de hoje, uma eleição pacífica, tranquila e com vários recados ao resto da América do Sul aqui, dessa transição em que oposição e situação se conversam, se respeitam. E uma coisa que eu queria lembrar aqui para vocês, muito bacana, ao sair a parcial da eleição, uma comemoração só ali no centro de Montevidéu, onde os dois lados se uniram e cantaram juntos o hino nacional do Uruguai. Um recado bem interessante para o resto da América Latina, não é não? Após a eleição, vale o país. Né? Vale o país, então exatamente. A gente tem uma outra questão. Outro aspecto interessante, que foram 15 anos da centro-esquerda e agora a centro-direita está na frente, né? E tem esse posicionamento, não tem esse conflito. E outra questão é da participação. 90% da população participou
e teve envolvida, que é a mesma coisa de Hong Kong. Hong Kong também, né? Exatamente. Ele também teve uma participação, está um conflito há mais de 3 meses, e aí a gente tem um processo eleitoral onde tudo para e vai para a eleição. Isso é um exemplo fantástico, os 2 lugares. Não tem a menor Os dúvida. candidatos do Uruguai que estão praticamente empatados aí nas apurações iniciais. Lacalle Pou, uma centro-direita, candidato de oposição, advogado, que muito provavelmente será o novo presidente uruguaio. E o Martínez, o candidato do atual presidente Pepe Mujica, né? É uma centro-esquerda aí. E eu sempre gosto de ressaltar a importância das eleições aqui no Brasil com o nosso sistema, né? Nosso sistema de apuração, que muitos contestam, é extremamente ágil, considerado a outras eleições. Por exemplo, as urnas já foram quase 100% apuradas e só vai ter o resultado na quinta ou sexta-feira. Ou seja, eu sempre gosto de ressaltar o nosso sistema eleitoral, criado aqui em São José dos Campos, no ITA, extremamente ágil, extremamente rápido e que tem se mostrado muito eficiente com relação à divulgação e apuração dos votos. Não tem, muito bem lembrado, Douglas. E olha, lembrando também que nós estamos falando do Uruguai, que tem por volta aí de 4 milhões de habitantes, o país inteiro. Então, realmente, o que o Douglas falou é absolutamente relevante. E para fechar isso daí, nós temos realmente que observar com muita atenção o Uruguai, porque não se trata só disso, não. Para quem se interessa conhecer um pouquinho, o Uruguai sempre foi muito da vanguarda. Ele sempre foi um país vanguardista no que diz respeito à inclusão social, à participação do Estado. Para vocês terem uma ideia, é considerado aí pela Comissão Mundial de Jornalistas aí, dentro da América do Sul, o estado em que tem a maior liberdade de imprensa em todo o continente, além de uma série de outras coisas que realmente nós deveríamos muito nos espelhar. Está de parabéns aí o Uruguai. E a pauta participativa está de volta. A Câmara dos Deputados vai testar a partir de hoje a nova versão da pauta participativa, em que os cidadãos ajudam na elaboração da agenda de votação de projetos da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Os participantes poderão escolher entre 12 projetos divididos nas áreas de administração e trabalho. O projeto com mais votos em cada uma dessas áreas deve entrar na pauta da comissão para ser votado ainda em 2019. Ao final de 2 semanas, período da consulta, a comissão colocará em pauta o projeto de cada área que tenha obtido o maior saldo positivo de votos, ou seja, votos favoráveis menos votos contrários. Os interessados podem participar pela página eletrônica da pauta participativa ou pelo portal e-Democracia da Câmara. O prazo de votações na ferramenta termina no dia 8 de dezembro. Falando em participação, a gente tem aqui os nossos sempre muito queridos participantes. Ana Souza mandando aqui suas opiniões. Joroastro da Silva também. Muito obrigado por participar do Jornal Abre Aspas. E é interessante a gente citar, Gal, que quem define o que vai e o que não vai ser votado na Câmara é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E para essa votação, você falou aí que o público vai poder escolher as pautas de administração e serviços públicos. Essa pauta participativa deveria ser mais ampla, né? Falar também de outras questões, mas é muito bom a gente ter um começo, uma participação aí pela internet, e a gente espera que cada vez mais o público possa participar, o que entra e o que não entra em xeque, né, doutor? Eu não sei, na verdade existe o regimento interno, existe aqueles que foram eleitos para escolher as pautas e também demonstra uma certa incapacidade de trazer aquilo que a população, seus eleitores trazem. Acho que é uma iniciativa interessante, a gente deve verificar como isso vai funcionar, mas a gente já tem uma eleição, já tem uma participação, mas de qualquer forma a população é conscientizada daquilo que está em projeto. Então isso tem que ser mais abrangente. E exatamente falando sobre o que entra e o que não entra, porque a gente voltou para a próxima agora. Vamos nós. A PEC paralela da Previdência corre risco de ser engavetada. A chamada PEC paralela, que inclui servidores estaduais e municipais nas novas regras de aposentadoria, mal foi aprovada no Senado e já encontra muita resistência na Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a PEC paralela só deve ser aprovada pela Câmara no início de 2020, além de sinalizar que, no momento, a proposta
não tem total apoio dos deputados. Para ele, seria necessário um amplo apoio à PEC no Senado, com um número maior de votos do que para o texto principal da reforma da Previdência. Mas isso não aconteceu. A PEC paralela recebeu 4 votos a menos do que a reforma da Previdência. O fato de senadores do Nordeste terem votado contra também pesa, na visão de Maia, já que isso pode se transferir para deputados da região, que veem a proposta com maior receio. Na Comissão de Constituição e Justiça, primeiro passo da PEC paralela na Câmara, ela não deve ter prioridade. Para os próximos meses, a perspectiva de Maia é avançar com outras pautas, também relacionadas à economia, como as privatizações e o novo marco do saneamento básico. Caso passe na CCJ, enfrenta uma comissão especial antes de ir ao plenário. A gente tem uma participação aqui interessante da Ana Souza falando que essa PEC vai ficar para o ano que vem porque é ano eleitoral, para agradar o povo. Para nós aqui, os eleitores, não fica muito claro como funciona o jogo político, né? Se vai ter aprovação, se tem maioria, se não tem maioria, por que deixar para o ano que vem? O que vai acontecer no ano que vem que vai mudar essa perspectiva? O jogo político interno é muito grande, né, doutor? É muito complicado a gente conseguir entender o que está acontecendo em Brasília. É um tabuleiro muito grande. Brasília tem um outro viés sobre essas questões e a gente realmente não sabe se é porque é para aprovar, se está sendo buscado alguma coisa em troca, o que está sendo as forças que estão jogando. É aí que entra a representatividade. Vamos ver. Não tem a menor dúvida. E, doutor, olha, nós comentamos aqui, né, Douglas, o senhor tem feito muita falta aqui, porque julgamento de segunda instância, a PEC que vai, a PEC que vem, a PEC que não vai e tal, nós tivemos profundas dificuldades em conseguir traduzir tudo o que estava acontecendo aqui. Muito bom tê-lo aqui na segunda-feira, mas o senhor fez falta nesses últimos dias aqui para poder nos dar um norte, uma luz aqui na tradução. Nem sempre a gente consegue identificar essa luz aí na frente. Tem essa também, né? Existe a regra, mas existe o jogo que a gente às vezes não conhece. É complicado, né? E o Partido dos Trabalhadores reelegeu ontem a deputada federal pelo Paraná, Gleice Hoffmann, como presidente da legenda. A eleição foi feita durante o 7º Congresso do partido, que aconteceu em São Paulo. Gleice Hoffmann obteve 558 votos, 71,7%. Em discurso, Gleice criticou o atual governo e também falou sobre as eleições municipais de 2020 e possibilidades de alianças. Abre aspas. Onde nós tivermos companheiros que possam enfrentar o governo Bolsonaro, o retrocesso, e estiverem no campo progressista, nós temos a obrigação de conversar e discutir sempre, sabendo qual é o lugar do PT, qual é o papel do PT, porque nós queremos ter voz nas eleições municipais de 2020, disse. Gleice assumiu o comando do partido em julho de 2017 para um mandato de 2 anos em substituição a Rui Falcão. Ela foi a primeira mulher eleita como presidente do partido. As eleições deste domingo elegeram-a para um mandato de 4 anos. Além disso, foram eleitos os 90 integrantes do Diretório Nacional do partido, cuja maioria foi disputada por 7 chapas. Cerca de 800 delegados do PT votaram na eleição. A Gleice está falando em reorganização e é muito importante a gente entender essa reorganização. Vamos lá. O PT é o partido que mais tem deputados na Câmara dos Deputados. Porém, por falta de organização, a bancada de oposição é muito fraca. A Gleice falou em tentar se aliar, talvez, com partidos mais de centros, para tentar ter mais força na eleição municipal. Ela também falou que a principal missão, além de organizar o partido, é frear o avanço neoliberal. Vamos ver como é que vai ficar ano que vem no principal partido de oposição, talvez, do Brasil, mas provavelmente muitas alianças aí municipais serão formadas para as eleições do ano que vem. Pois é. Eu só tenho uma dúvida do que é ser progressista, pelo exemplo que eles tiveram nos últimos anos. Então eu realmente não sei qual é o sentido do discurso dela, mas vamos em frente. Exatamente. Seria bom tentar esclarecer isso daí.
Fragmentos de óleo foram encontrados em 3 praias do Rio de Janeiro neste domingo. De acordo com a Marinha, foram recolhidas pequenas amostras de óleo nas praias de Santa Clara e Guriri, em São Francisco de Itabapoana, e na praia do Barreto, em Macaé. No Canal das Flechas, em Quissamã, foi recolhido aproximadamente 1 quilo de resíduo de óleo. Na sexta-feira, 300 gramas do material foram encontradas pela primeira vez no estado do Rio, na praia de Gruçaí, em São João da Barra. Segundo a Marinha, após o trabalho de limpeza realizado no domingo, as praias de São João da Barra estão limpas. Esse é o primeiro registro no estado. O óleo encontrado é compatível com o que já havia sido visto na região Nordeste e no Espírito Santo. Triste isso. É que chegou em baixa quantidade, 300 gramas chegando à praia, a gente não sabe ainda o que tem no oceano, mas é impressionante, 724 praias atingidas, 9 estados. É um problema que inicial parecia ali no Nordeste, né? Mas não, é o litoral inteiro brasileiro atingido. E o presidente Jair Bolsonaro foi questionado esse fim de semana sobre esse caso. Ele disse que o que mais o irrita é não conseguir identificar o culpado. Temos aí mais de 30 embarcações investigadas e ainda não temos o culpado. No início, muito se falou sobre aquele navio grego, o Bolbolina, se não me engano o nome, mas ainda não conseguimos comprovar quem foi o culpado desse derramamento, que segundo o presidente pode até ser criminoso, mas ainda não temos indícios de quem foi o responsável por esse derramamento que atinge todo o litoral brasileiro. Sem dúvida, complicado mesmo. Não, e outra coisa, prioridade 00 é a atenção aonde o óleo chegou nessas praias, que seja feita adequadamente a limpeza desses resíduos, e se chegar também, claro, ao culpado. Mas vamos por partes. Primeiro, adequar a natureza e depois vamos aí correr atrás do culpado, que vai ser difícil, creio eu. Hein? É uma quantidade muito grande. Muito grande. Descoberto até agora. E de um produto que é difícil, né? Você identificar, porque ele fica sob a superfície, é bem complicado mesmo. Temos a atuação do INPE, que é uma região trabalhando. Não tem dúvida. A identificação das manchas de óleo, vários projetos sendo desenvolvidos para ver para onde o óleo está indo, mas sobre o culpado eu acho que vai ficar para o ano que vem, provavelmente. Vai ficar para o ano que vem, junto com a PEC, vai ficar tudo para o ano que vem, né? Dezembro já... É bom que já tem eleição também, vamos deixar tudo para o ano que vem, né? Tá certo. Mas no momento nós vamos deixar para o segundo break. Rápido comercial e já voltamos. Até já. Pois é, impossível de não falar nesta segunda-feira. Olha só, grite ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Pois é, com 2 gols em menos de 3 minutos, o Flamengo virou para cima do River Plate e se sagrou campeão da Libertadores da América em 2019. Este foi o segundo título sul-americano conquistado pelo time. O primeiro foi em 1981, com Zico Júnior e companhia. A equipe desembarcou ontem no Rio de Janeiro e seguiu em passeata em caminhão aberto pelas avenidas do centro da cidade. Atrás do caminhão foi colocado um cartaz com a frase "Vencemos juntos". A multidão tomou praticamente todo o trajeto planejado para o desfile da vitória, desde a Igreja da Candelária até a estátua de Zumbi, próximo ao Sambódromo. E durante o desfile, o Flamengo se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro, graças à derrota do Palmeiras para o Grêmio, por 2-1 em São Paulo. Agora, a equipe de Jorge Jesus se prepara para a disputa do Mundial de Clubes, que vai ocorrer em dezembro no Catar. Pois legal, desde 1963 que um time não é campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Sabe que time era esse em 63? Santos de Pelé. Santos de Pelé, era um ícone, né? Exatamente, aí, o bolão aqui que eu estou trazendo, quase, o vencedor do bolão aqui da SPRU foi o Glau. Passei ele perto. 3-1 e foi 2-1. Foi o que chegou mais próximo do resultado. Foi um jogo emocionante. Né? Não tem dúvida, um jogo pra lá de emocionante. E outra coisa, mérito ao River Plate, que jogou muita bola pra cima do Flamengo. E o Rio de Janeiro parou
E pelo visto, no fim de ano, a gente já pode antecipar o carnaval, né? Porque se o Com Flamengo certeza. Vai ganhar parar do Brasileiro, até o carnaval. Eu agora, acho que, na mas verdade, é bonito. isso mesmo, doutor. Não vai parar até Mas lá. é bonito. É isso mesmo. De parabéns ao Flamengo, de parabéns a todos os torcedores que fizeram uma festa comportada e justa, mas é impressionante a gente ver o poder dessa dita nação rubro-negra, a né? maior torcida do Brasil. Fazia tempo que a gente não tinha a dimensão, né, de quantos flamenguistas a gente tem no Brasil. Nossa, Né? é verdade. Tem festa em São José, em Taubaté, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, no Brasil inteiro. Fora do Brasil, a gente viu muitas pessoas comemorando em Portugal, na Europa. Então o Flamengo é sim o time de maior torcida do Brasil. E para muitos aí, uma segunda-feira de ressaca, né? Nossa senhora, quiçá terça também, viu? Porque vai aí. Mas ontem, a verdade é que é muito bacana que todos nós fomos Flamengo, porque ontem Flamengo era Brasil. Tá de parabéns aí toda a nação rubro-negra. Agora, e na região tivemos campeões também. E não só campeão não, olha só. Deca campeão. O poderoso São José Rugby venceu a Poli de São Paulo na tarde de sábado por 29-19 e faturou o título do Super 13, o Campeonato Brasileiro de Rugby 15, reafirmando o posto de campeão do século. Além de ter sido o 10º título da história da equipe joseense, o principal troféu nacional da modalidade voltou para São José dos Campos após 4 anos. O time da região fechou o campeonato com 8 vitórias e apenas uma derrota na competição. Pra lá de parabéns, hein? Exatamente, a gente pode falar que a gente é a capital da aviação, e por que não a capital do rugby? Capital do rugby, meu. E a gente precisa trazer o pessoal para conversar aqui. Compromisso nosso. Isso, e antes que alguém faça gracinha, não, eu não vou praticar rugby, porque já estava falando... Quando, Não, tem você tem um perfil tem um de jogador. esse perfil, essa Aliás, os 3 aqui física. tem. Se juntar os 3 aqui, eu acho que não dá, não. Não dá para jogar um time muito forte. Vamos continuar no futebol de botão. E olha só, preste bem atenção nessa notícia. O IBAMA multou a prefeitura de Ilhabela em 2,5 milhões de reais pelo lançamento de efluentes. A operação foi feita na manhã de sexta-feira e teve origem em pedidos do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente devido a problemas no saneamento básico na ilha. A multa aplicada, 2.505.000, teve como base 5 artigos e a administração ainda pode recorrer a uma audiência de conciliação agendada para fevereiro de 2020. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelo Twitter, fez críticas ao saneamento básico e descarte de lixo na ilha. Abre aspas. Quase R$1 bilhão por ano em royalties do petróleo e gás. E ainda assim, um caos no saneamento e no lixo, disse o tweet do ministro do Meio Ambiente. Aqui, um caso muito sério que é recorrente há décadas no nosso litoral e particularmente no caso de Ilhabela, que tem ainda um agravante que eu acho terrível. Tida como reduto da elite, tem um problema seríssimo e uma atitude como essa, de lançamento de efluente em praia e não tem saneamento básico em Ilhabela. Senhores, um absurdo, não é? O antigo prefeito, que inclusive foi cassado do cargo, teve muitos problemas no começo do ano com praias impróprias. A justificativa da prefeitura na época foi as chuvas de verão desse ano foram muito intensas, que daí tinham trazido aí rejeitos, muita sujeira, e por isso as praias estavam impróprias. Pois bem, estamos chegando a mais um verão. Teremos praias impróprias de novo em Ilhabela? O problema foi resolvido? O problema serão as chuvas novamente ou serão o esgoto, né? Nossa. E o Ricardo Salles, que muitas vezes é criticado por ser omisso, nesse caso ele não está sendo omisso. Ele já veio em Ilhabela uma vez, durante todas as autoridades Já da havia cidade, comentado isso. durante todas as autoridades da cidade, criticou duramente e agora está mais uma vez criticando duramente Ilhabela, e a atitude do poder municipal tem que tomar essa atitude, né? Alguma coisa tem que ser feita, royalties muito grandes de petróleo e gás, e uma cidade que não tem tratamento de esgoto, uma estância turística da nossa região, um patrimônio nacional
O próprio Bolsonaro já disse das belezas de Ilhabela e não tem esgoto tratado, é um absurdo. Incrível. Histórico isso também, né? Não tem Tarcísio? sentido isso, não tem sentido a administração pública tratar o dinheiro, e tem um recurso muito grande de royalties, ela não tratar do básico da saúde, de poluição, de todos, é inaceitável. Não tem dúvida. Vou repetir aqui a frase do dileto ministro do Meio Ambiente: quase R$1 bilhão por ano, não é que de vez em quando não, por ano, em royalties do petróleo e gás. Com todo respeito, olha o tamanho de Ilhabela, e perguntando aí, será que algumas outras prefeituras aqui só do Vale do Paraíba não gostariam dessa receita de R$1 bilhão? Então, desculpe, não tem outra coisa, é descaso e, principalmente, pegando todas as administrações, incompetência, para não falar mais nada, hein? Mas o dinheiro deve estar no caixa, né? Me corrija se eu estiver errado, é ou não é? Esperamos que se encaixa. E você que frequenta a Ilhabela, bacana, muito bonito, olha que legal, tem a semana de vela, todos os ricos, maravilhosos e velejadores vão lá, exija isso também, tá? Vai para lá para pagar de gatinho, não adianta nada. A cidade é um lixo, então precisa se ver isso daí. E após frustração com a arrecadação prevista para o ano, o governo Isaías Santana anunciou uma antecipação do recesso dos servidores e a suspensão temporária de horas extras em Jacareí. A informação foi publicada no Boletim Oficial de sexta-feira. Os motivos para a medida ainda englobariam a demora de repasses de emendas estaduais e federais, a dificuldade econômica enfrentada no país e a necessidade de economia com gastos permanentes, como energia, água, transporte e alimentação. Com a decisão, o recesso dos servidores jacarienses deve ter início em 16 de dezembro e seguir até 3 de janeiro de 2020. Segundo a Prefeitura, estima-se a economia de, no mínimo, R$600 mil, com vale-refeição, vale-transporte e energia elétrica no período de recesso. A medida é válida somente para os servidores efetivos. E um homem de 65 anos morreu e uma mulher ficou ferida em acidente na zona norte de São José dos Campos na tarde de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 12 horas na rua Juca de Carvalho, no alto do Caetê. Uma caminhonete e um carro de passeio seguiam pela avenida quando se envolveram em uma colisão frontal. Conforme matéria do G1, a vítima, que estava no carona do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motorista do veículo ficou presa nas ferragens, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiro e encaminhada ao Hospital da Vila Industrial. Os ocupantes da caminhonete não ficaram feridos. E em Ubatuba, ontem, um turista de 42 anos morreu afogado na praia do Ubatumirim. De acordo com o SAMU, o homem estava na água com a esposa e o cunhado quando o mar ficou agitado e ele não conseguiu sair. Conforme matéria do G1, as pessoas que estavam com ele acionaram um resgate e foi preciso 2 equipes de salva-vidas para retirar o homem da água. Ele recebeu os cuidados de emergência ainda na praia, mas não resistiu. É muito importante a gente frisar, Gal. Toda semana a gente faz um negócio. É a terceira negócio. notícia de morte por afogamento no litoral norte em 2 semanas. Então a gente está chegando aí ao fim do ano, ao verão, ao calor. É muito importante as dicas aí do Corpo de Bombeiros, né? Porque o mar é um perigo. Né? Não, e cuidado, né? Sim. Por favor, cuidado. Não dá, ninguém nada bem pra caramba no mar. Por favor. Respeitar. Respeitar a natureza, não tem a menor dúvida. E aqui em São José, um operário ficou ferido em acidente na obra de construção da ponte estaiada na noite de sábado. De acordo com a construtora Queiroz Galvão, responsável pela obra, um trabalhador prensou um dos dedos da mão durante uma atividade de movimentação de carga. Conforme matéria do G1, o operário foi socorrido pelo SAMU, encaminhado ao hospital, onde passou por cirurgia. Segundo a empresa, o quadro dele é estável e o dedo atingido não foi comprometido. Isso é importante pra gente também, que está ali no trânsito todo dia, muitas vezes xingando os funcionários. Pô, o trânsito tá aqui, o cara tá trabalhando, né? É verdade. E às vezes, não sei qual foi o motivo, mas às vezes uma movimentação de carga é muito perigoso. É sempre um trabalho que exige muita calma, muito cuidado, e a gente tá lá buzinando, xingando o cara.
para quê, né? Um trabalhador como todos nós e um pouco de calma, paciência para todo mundo, não faz mal para ninguém. Não tem dúvida, seria maravilhoso se as obras ou os nossos desejos se materializassem como se fosse um efeito de mágica, como diria um gênio, ou qualquer outro, Harry Potter, ou qualquer coisa. Mas, infelizmente, existe uma transição para que as coisas aconteçam. Então, antes da gente reclamar, lembre-se que tem que haver o período dessa construção para que depois tudo melhore também. E olha que bacana isso daqui, uma escola pública municipal de São Paulo virou referência em inclusão social. O CIEJA, Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos de Campo Limpo, no Capão Redondo, periferia da zona sul da capital paulista, tem feito a diferença na vida de seus 1.437 alunos. Criada em 1998, a unidade escolar se transformou em referência de inclusão ao criar modelo baseado no respeito e no acolhimento. Uma região marcada pela violência não foi empecilho para a pedagoga especializada em educação de jovens e adultos, Eda Luiz. Em entrevista ao São Paulo Agora, da Folha de São Paulo, Eda conta que abriu os portões e resolveu confiar ao invés de ter medo. A pedagoga se baseia nos ensinamentos do educador brasileiro Paulo Freire. A metodologia de trabalho do CIEJA Campo Limpo foi contada no livro digital do programa Escolas Transformadoras do Brasil. Uma das coordenadoras do Escolas Transformadoras afirma que o CIEJA criou um jeito especial de fazer educação para jovens e adultos com acolhimento, inclusão e criatividade. A gente sempre gosta de trazer essas notícias, né, Glauco? De sempre. Pessoas que mesmo sem alguma remuneração a mais por isso, estão transformando a vida aí de pessoas, de jovens, né? E a educação é um tema que a gente sempre tem que frisar aqui no Brasil, é feito por poucos, muitos não têm aí o reconhecimento que merece, inclusive financeiro. A gente está falando aí provavelmente de uma escola estadual de São Paulo, que a gente sabe que os professores estaduais aqui em São Paulo não são os mais remunerados do país. Exatamente. Mas é muito importante a gente citar que dá para fazer, cada um fazendo sua parte, né? A gente vai melhorando aos pouquinhos. Bem pouquinho, é isso mesmo, né, Tarcísio? Fazer a diferença, e é possível fazer, a gente pode fazer muito mais, né? Muito mais, Brasil. Não tem dúvida, e um grande mérito a esses abnegados que acabam fazendo por amor mesmo, fazendo a grande diferença que o Brasil desesperadamente precisa: educação. Rápido intervalo e voltamos para saber como é que fica esse tempo aí com o nosso querido Caio Souza e aquilo que eu já havia convidado a você: participar desse bate-papo com Marcelo Moraes, sommelier e proprietário e diretor do Amiti Empório e Restaurantes. Uma conversa bem legal que está chegando no final do ano, altos toques para você saber como é que você harmoniza o vinho com os pratos que você vai preparar. Aí esperamos por você, até já. Olha, um final de semana absolutamente interessante. Teve calor, teve frio, teve chuva, o tempo virou. Na sexta-feira não ia chover no sábado, mas caiu aquele temporal aqui em São José. Bem interessante o final de semana. E começamos a segunda-feira com aquele ar paulistano e aquela fog londrina, né? Vamos saber como é que fica o resto da semana com ele, que provavelmente, como carioca, deve ter comemorado muito a vitória do Flamengo. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Após a passagem de uma frente fria pelo mar, ventos úmidos vão soprar do oceano aqui para o continente. Justamente por isso, a previsão para hoje é de céu predominantemente nublado, mas o sol pode aparecer entre nuvens em alguns momentos. Existe a chance de chuva fraca e isolada a qualquer momento. As temperaturas ficarão amenas, máxima de 23 graus no Vale do Paraíba, 22 na capital, 22 também no litoral e 17 na Serra da Mantiqueira.
Os ventos vão soprar com intensidade moderada no litoral norte ao longo de todo o dia, mas é importante ficar atento quanto a isso. A tendência aí para a semana, né, é que a partir da terça-feira o sol apareça com um pouco mais de intensidade, que as temperaturas vão se elevando, mas lá na quarta-feira, final de quarta e quinta, uma nova frente fria deve passar pela região, trazendo mais chuva e queda nas temperaturas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, realmente um guerreiro aí. Acho que você deve ter comemorado bastante ontem lá. Obrigado por essa previsão do tempo. Grande abraço a você e grande abraço a todo mundo aí também do Tempo Vale. Pois é, gente, chegou o final do ano, nós estamos aí nesse restinho de ano. E agora todo mundo só... Outra coisa, quem fez regime fez. Quem não fez, não é a hora de começar. Ponto 1. Segundo ponto, chegando o Natal, reunião de família, tem tudo aquilo e você, claro, a refeição faz parte dessa grande confraternização que tem as famílias. E tem uma bebida que tem uma presença icônica nisso tudo. É o vinho, tá? Mas nós temos aqui uma concentração, uma miscelânea, sabe, de preferências, de sabores em termos de comida, mas o vinho é quase que indispensável. E principalmente, você saber harmonizar de maneira correta isso aí é uma coisa para lá de importante. E não é só para ser chique, não. Eu estou falando para você desfrutar o melhor, tanto do prato quanto da bebida. E o vinho é essa coisa maravilhosa que cresceu exponencialmente no Brasil nos últimos anos. Temos ótima qualidade de vinhos e temos também acesso a uma variedade imensa de marcas de vinho do mundo inteiro. Mas quem entende isso são aqueles famosos sommeliers. Hoje nós temos o prazer de receber Marcelo de Moraes, um sommelier gaúcho, já aqui em São José dos Campos há bastante tempo, que é diretor de uma das casas especializadas nisso, onde com certeza você vai encontrar um bom produto e também um bom conhecimento. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Desculpe eu me estender um pouco, mas o vinho sempre merece uma reverência muito especial. Muito obrigado pela sua presença. E começando aí, o vinho realmente conquistou o brasileiro de forma definitiva nos últimos anos e vem crescendo acentuado no mercado em todos os níveis. É por aí mesmo? Como é que... É por aí. Primeiramente, obrigado pelo convite, estar aqui ao vivo com vocês, Glauco, Douglas. O vinho vem crescendo bastante em relação ao crescimento que nós tivemos comparativo com 2016 e 2018, nós tivemos 17% de crescimento. No meio de uma tempestade uma recessão, né? Recessão exatamente aí do país. O crescimento do país foi de 1% PIB e nós no vinho tivemos um crescimento de 17%. Então excelente para quem trabalha no mercado de vinhos, no meu caso, é extremamente favorável, né? Unindo a gastronomia, é um crescimento sensacional. E para o consumidor também, porque é muito legal. Fantástico. Daí, né? Você tocou num assunto bem interessante. O Brasil hoje ele tem uma variedade vasta de marcas. Diferente de você ir para um restaurante na Europa, você vai tomar o vinho local. Aqui no Brasil você consegue degustar vinhos do Líbano, Chile e Argentina hoje, que são os principais fornecedores para o Brasil. E estatisticamente o Chile está bem forte no consumo aqui no Brasil, então ele é o maior fornecedor para o Brasil. Depois vem Portugal e Argentina, que são empatados. Eles são o segundo em exportação para o Brasil. Vem Espanha, Itália, Portugal, aliás, França. Mas então, a qualidade do nosso produto cresceu muito. Sim. E já existe essa paridade em termos de qualidade entre o internacional e o nosso vinho aqui? Olha, o espumante já vem há bastante tempo já dominando o mercado de espumantes do Brasil. Obviamente o champanhe é uma referência mundial, mas os nossos espumantes são de ótima qualidade, o nosso clima ajuda muito para a gente ter essa bebida com alta qualidade. E os vinhos vêm se destacando, de 3 anos para cá a gente percebe que
E o consumidor está olhando mais para o vinho nacional e, obviamente, consumindo mais também o nosso vinho, dando mais valor ao nosso vinho. O brasileiro sempre gostou de produtos importados, né? Olhando agora para o cenário de vinhos no Brasil, o consumo de vinho nacional está crescendo bastante. E puxando aqui para o nosso gancho aqui regional, você percebe que o joseense também está puxando essa mania nacional de gostar mais de vinho, está puxando um pouco mais para o lado nacional? Qual a percepção regional que você faz disso? Eu trabalho com vinhos desde os meus 16 anos, então você levar essa informação para o cliente, a gente faz, no Amit, a gente faz eventos direcionados para esse público consumidor de vinhos, então juntos sempre vem crescendo os vinhos nacionais com os importados, e isso favorece a gente mostrar o potencial que os produtores aqui do Brasil se dedicam e oferecem para o nosso consumidor. Isso vem ajudando o consumo a crescer. Obviamente, a gente fazendo a nossa parte aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o nosso consumo dos vinhos nossos, vamos falar que são nossos, exatamente, vem crescendo bastante. Então, Marcelo, uma outra coisa que eu acho, por observação, tá? Eu não sou nenhum expert nisso daí, mas, Marcelo, uma coisa que eu acho muito interessante, tanto da sua parte, quanto do Amit também, esse empório e restaurante, sim, que você faz com muita propriedade, isso daí talvez isso daí extrapole para o resto do Brasil também. Ao longo do tempo aí, houve uma popularização do vinho, de se consumir vinho, e existia também uma certa elitização do fato de se consumir vinho por desconhecimento, na verdade. E quando você, lá com o Amit também, promove esses encontros de conhecimento, isso ajuda a alavancar o mercado para que aumente o consumo. Porque, repito, eu não sou nenhum especialista, mas você consumir o vinho não quer dizer só que só existam aquelas garrafas premiadas de 10 mil reais a garrafa, que se tornam inviáveis para a grande população. É possível você consumir um bom produto, seja nacional ou importado, desde que você conheça. E vocês promovem muito isso, é assim mesmo? Exatamente. Nós, como especialistas no assunto, em vinhos, a gente consegue comprar e selecionar desde o produtor brasileiro ou importado. A gente vai até o Chile, a Argentina, escolhe os produtores para a gente importar. Hoje a gente faz importação própria. Então, quando a gente faz essa seleção, a gente consegue trazer um vinho de qualidade, oferecendo para o nosso consumidor a R$30, R$35, R$40. Então, há possibilidades do nosso consumo per capita aumentar. E de 2 anos para cá, nós tivemos um pequeno aumento. De 1,84 passamos para 1,93. Não são nem 2 litros per capita, né? Então, mas é legal desmistificar aquela coisa, não posso tomar vinho porque vinho é caro. Não, na verdade não, né? Exatamente. A gente pode sim fazer um jantar na sua casa e tomar um vinho de qualidade pagando um preço justo, né? Sim. E esse é o nosso maior desafio, o sommelier ou o estabelecimento que oferece esse tipo de bebidas, vamos chamar de finas, elas hoje necessitam de um sommelier para oferecer algo que seja compatível ao bolso do cliente. Se ele hoje não quiser tomar um vinho de R$100, ele vai consumir um vinho de R$30 e apreciando da mesma forma, como se fosse escolher ou comprar um vinho de R$200, promove muito isso, né? A gente promove. Todo mês a gente tem degustações, a gente chama de wine cheese. Então a gente abre 12 rótulos diferentes, um preço muito justo, com um buffet maravilhoso de queijos, antipastos, e aí oferecendo vinhos de qualidade, custo-benefício para que você deguste na sua casa, né? Aprenda ali, ou nas nossas feiras, a gente convida o produtor do Chile, da Argentina, da França, Portugal, para vir trocar essas informações ou tirar dúvidas do nosso consumidor diretamente, né? O produtor junto com o consumidor, né? Perfeito. Muito legal. Unidade. E hoje a gente está no dia 25 de novembro, exatamente um mês para o Natal. 25, e vamos falar dessa data tão especial. O que a gente pode preparar para a nossa querida ceia de Natal? Quais as dicas que você pode dar para a gente harmonizar o vinho com a comida, com a ceia, com aquela sobremesa? Umas dicas aí para o nosso telespectador, internauta? Bacana. Algumas dicas são muito importantes. Por exemplo, o espumante é uma bebida que
que é mais festiva, então ela é a mais consumida. Então a taça correta é importante, tem uma chamada de taça flute, ela é cilíndrica e alta, tem uma haste, um pé mais alto para que você consiga degustar sem aquecer o vinho que está na taça. Então a taça correta é um dos pontos estratégicos. A temperatura também, sempre mantendo a temperatura de 5 a 7 graus. Como a bebida que tem frescor, ela precisa ser servida sempre gelada. E evitar sacudir a garrafa, né? No final de ano, normalmente as pessoas sacodem. Compre alguma outra coisa que você não vai beber, cidra, só né? Eu não queria falar, mas faço para comemorar, mas preste atenção. Não, né? Porque quando você sacode, você vai perder pelo menos aí cerca de meia garrafa sacudindo a garrafa, e outro pode causar até um acidente. Evite de mirar para algumas pessoas, ou uma cristaleira, ou o teto onde tem um gesso você pode causar um acidente. Então esses são os pontos que a gente precisa sempre tomar muito cuidado. Tá? O que é a essência do espumante, do champanhe? São aquelas bolinhas, o gás carbônico. Se perder esse gás carbônico, você perde toda a essência, a qualidade do espumante. E para finalizar aqui, a harmonização. A harmonização, no caso de servir uma entrada, seja antipastos ou queijos, uma saladinha, até o prato principal, a carne com risoto, com uma massa, o que você poderia servir no caso de não ter um espumante, um vinho branco, um vinho rosé, um vinho tinto? Você pode servir apenas o espumante. Ela é uma das bebidas que você pode harmonizar do início ao final da refeição, mantendo sempre a temperatura. Segue as dicas que eu dei aqui para vocês. Então, seguindo essas dicas, você consegue harmonizar perfeitamente desde a carne, o risoto, a massa, com o espumante. E aí você consegue manter a festa. Ou seja, perfeita. Absolutamente viável, né? Exatamente. É absolutamente viável, muito legal. Deixa eu falar uma coisa, nós estamos indo aqui para o final já também, o Marcelo, que é um assunto que daria para te conversar o tempo inteiro aqui. É maravilhoso e prazeroso. Nem fale. Mas aí para o final do ano, o Amit tem alguma programação especial para Natal? Como é que vai ser? Para quem quer uma dica mais refinada. Isso, como é que faz para falar com você? Como é que vai ser o final de ano aí do Marcelo e do Amit também? Exatamente. Então, o Amit Empório e restaurante ele vai funcionar todos os dias, exceto as segundas-feiras, que é fechada. Nós temos lá um sommelier, uma pessoa especializada para oferecer, dar dicas, indicar o espumante, um vinho rosé que está na moda também agora, para esse momento, um clima mais quente, seria interessante também um vinho rosé. Uhum. E estaremos abertos das 9 da manhã até as 16 horas, nas principais datas comemorativas, 24, dia 31. Que legal. Exatamente. Legal. Então nós estamos localizados na Avenida Anchieta, aqui próximo do Jardim Aquários, e estaremos lá para recebê-los, para comemorar junto com vocês essa data maravilhosa, sempre servindo com espumante, com vinho, e brindando esse ano que foi, pra gente foi muito bom. Eu posso falar que se melhorar, melhora. Poxa, que bom, que isso. Atento às dicas então, hein? Ó, a taça adequada, a temperatura adequada, não ficar chacoalhando e harmonizar aí, talvez com um vinho rosé se tiver muito calor. E o principal, não mirar na cara dos outros, nem naquela cristaleira. Exatamente, dicas importantes aí pro fim de ano, que seja uma ceia, um réveillon muito, muito gostoso com o vinho e a bebida correta. Não tem a menor dúvida, fica aqui a grande dica de Marcelo de Moraes, esse gaúcho que escolheu São José dos Campos para montar esse Amit, que já desde 2011 está aqui em São José. Exatamente. E a gente convida todos vocês a conhecerem esse lugar e entender um pouco mais de vinho. E tenham certeza que Marcelo, uma pessoa para lá de simpática, todo o staff dele, a equipe dele, vai te receber com muito carinho. E claro, aprender é sempre bom. E se você aprende ainda tomando vinho, é melhor ainda, né, Marcelo? Melhor ainda, exatamente. Marcelo, eu agradeço demais a sua presença aqui. Sorte, sucesso, sempre mais e mais lá no Amit. Nós estamos sempre abertos aqui e espero que você possa vir mais vezes aí conversar com a gente, porque esse assunto todo mundo se interessa demais. Exatamente. Dar dicas de uvas, harmonizações com vinhos tintos, vinhos do Porto também. Vinhos do Porto é interessante para quem está servindo
um chocolate, panetone. Dá pra gente seguir? Não, fala. Então, o panetone é um dos pratos que normalmente é servido na tradicionalíssimo, mesa. né? Exatamente. A dica que eu dou é sempre um espumante, um moscatel, que é mais docinho, é um espumante tem menos teor alcoólico e vai harmonizar perfeitamente com panetones de frutas. E se for um panetone de chocolate, uma tacinha de vinho do Porto, um Hub ou um Tawny, vai muito bem. Pronto, eu tô com fome. Opa! E nessa hora, se você começa a falar isso aí, fica fome. Vale a festa, vale você estar informado a respeito disso tudo. Há uma outra coisa, em mídias sociais, em site, a pessoa pode encontrar o Amit, ter mais informações? Sim. Como é que é? Nós estamos no Facebook como Amit Anchieta, no Instagram como Amit Anchieta, o Amit Empório também. Você vai ter sempre dicas, todos os dias nós estamos postando dicas de harmonização, dicas de novidades que o nosso empório tem. Hoje o Amit Empório tem mais de 700 rótulos de vinhos, então tem para todos os gostos e todos os bolsos, né? Muito legal. Exatamente. Pena que a gente está tomando água, né, Glauco? Pena que a gente está tomando água, porque já deu sede, já deu fome, já deu tudo aqui para esse negócio. O próximo encontro, próxima entrevista, então me encarrego de trazer um vinho para a gente abrir o dia muito bem, né? Muito obrigado, a gente agradece, Marcelo, muito obrigado, mas muita sorte para você, como eu falei, muito sucesso sempre. Para você que nos acompanhou nessa edição, fica aqui o convite para conhecer o Amit, fica o convite para conhecer um pouco mais desse fascinante mundo dos vinhos, mas com propriedade. Quando a gente conhece, as coisas ficam sempre muito melhor. Nós agradecemos a sua participação na edição do Abre Aspas. Eu agradeço ao jornalista Douglas Cruz, que fez parte comigo nessa bancada dessa segunda. Amanhã estamos de volta. De volta, esperando que com um pouquinho de sol. Com certeza, que o tempo deu uma melhoradinha, né? E não tenha dúvida. E, claro, o nosso entrevistado especial hoje, Marcelo de Moraes. Muito obrigado por nos brindar com essas informações todas aqui. Eu que agradeço e até uma próxima. Até a próxima. Breve. E para você que nos acompanhou, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, esperando um pouquinho mais de sol para amanhã. Mas muita força e muita fé para a semana que vem. Até amanhã.